Tudo bem, deputada? Muito boa tarde, seja bem-vinda à Band, que satisfação recebê-la aqui. Boa tarde, para mim é uma grande satisfação e principalmente, né, começar o ano, né, esse começo do ano, justamente dando um pouquinho de satisfação do que passou, das nossas expectativas para esse 2026 abençoado, né, que a gente possa, assim, ter realmente uma melhoria cada vez mais para o Estado e com ações efetivas para o nosso Estado de Rondônia. Começar sabendo sobre o banco de sangue em Guajará-Mirim. Parece-me que vai ter novidades nos próximos dias, deputada. O que está ocorrendo lá? Venha trazer essa boa nova para a gente aí. É isso mesmo. Depois de 9 anos de o banco de sangue ter sido retirado de Guajará-Mirim, onde nós, além das coletas, né, para as cirurgias, e efetivamente agora, o ano passado, nós aportamos uma emenda de R$200 mil para reforma, mobília, equipamento, para fazer a reativação do banco de sangue voltar para Guajará-Mirim. Está na fase final, a expectativa aí para o dia 7 de fevereiro. Eles estão fechando a agenda junto com o governador do estado, mas aportamos o recurso e efetivamente acompanhamos, fiscalizamos a emenda parlamentar e Guajará-Mirim vai ter essa boa novidade de ter o banco de sangue ser reativado. Nós temos o hospital fazendo cirurgias a todo vapor, tanto em Guajará-Mirim como em Nova Moré. Também em Guajará-Mirim também tem o hospital municipal e isso faz com que agilidade, melhoria. Nós temos 10 leitos de UTI, onde precisa também do banco de sangue. Então, assim, é uma novidade muito importante para a nossa região. Como é que vem sendo a atuação do hospital regional ali em Guajará-Mirim, deputado? Vocês têm acompanhado de perto? Porque ali é um avanço considerável na saúde que nós tivemos nos últimos tempos aqui, com a inauguração daquele hospital já funcionando, né, com mais de 400 colaboradores. Recentemente a gente teve um levantamento das efetividades já realizadas lá, algo que foi surpreendentemente positivo. Com a chegada do banco de sangue lá sendo retomado, a probabilidade do aumento de atendimento é muito comum que deva ocorrer também. Agora, num paralelo, a gente precisa cuidar, né, deputada, porque infelizmente existe esse rótulo, né, que o público ele vai se deteriorando. Há uma política implementada para que isso não ocorra especificamente ali, porque ficou tão lindo lá, tão bem cuidado. O hospital, graças a Deus, assim, a gente vem acompanhando de perto, né? A gente vê que com o banco de sangue a expectativa é de 30% a 40% aumentar das cirurgias, porque a gente ainda depende muito a questão da UTI, da hemodiálise, a questão de cirurgias ortopédicas, cirurgias de obstetrícia. Então, assim, aumentar esse fluxo de cirurgias, porque a gente sabe que no decorrer de uma cirurgia, às vezes necessita de 1, 2, 3 bolsas de sangue e tendo o banco de sangue ali vai melhorar muito. O hospital, graças a Deus, depois aí de quase um ano, né, em fevereiro agora, em março, dia 8 de março, completa um ano de inauguração, passa dos 10 mil procedimentos entre cirurgias e outros procedimentos e a expectativa é continuar da mesma forma, com a mesma qualidade. Quem for hoje no hospital fica cada dia mais surpreso. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de um senhor que é da Marinha, né, que a esposa dele está grávida e ele foi ter o atendimento lá porque houve um problema na gestação. E ele super feliz, o cara que veio lá do Rio de Janeiro e feliz, falando, nosso hospital é lindo, o hospital é adequado, o hospital está em ótimas condições e eu venho acompanhando de perto, né? Agora mesmo eu já solicitei da empresa fazer a substituição das cadeiras do pessoal que faz hemodiálise, porque o espaço não é tão grande e aí precisa de um acolchoado cada vez melhor. Então a gente faz essa fiscalização preventiva, porque saúde é isso. Tão importante quanto entregar a obra e também a funcionalidade. É acompanhar. É fazer com que isso permaneça lá, né, deputada? Não é um paliativo, ali é uma estrutura física que precisa da devida manutenção. E a gente sabe que agindo de forma preventiva, isso acaba desonerando também, fica mais acessível. E esse banco de sangue lá, ele também tem esse propósito de desafogar a demanda que existe da hemorrhoide aqui em Porto Velho, por exemplo, porque você precisa mandar daqui para lá, porque nós estamos recebendo lá, né? Nós estamos recebendo a média de 40 pacientes por semana da capital. Né? E aí, o que acontece? Com o banco de sangue, a expectativa é aumentar a quantidade de pacientes que a gente recebe lá para fazer cirurgias. Hoje, a nossa demanda, depois que entregar o banco de sangue, é ter uma casa de apoio para ajudar essas pessoas que vêm da capital, dos interiores, para Guajará-Mirim. Porque, assim, a pessoa ela quer resolver o problema. Ela tem uma cirurgia, ela quer resolver o problema dela. E é isso que a gente precisa, da efetividade. Porque que, muitas das vezes,
o Estado, os municípios, acaba adotando a questão de ter uma OS, uma prestadora de serviço, porque a política é diferente. A política é do paciente entrar, sair rapidamente e o giro ser muito mais rápido. Assim, o poder público consegue ter economia e efetivamente entregar mais. Se entrega 10 ressonâncias, entregar 50, entregar 100. Mas para isso, aí muita gente pergunta, Honorato, mas isso não poderia ser com o próprio Estado? Poderia, mas a gente precisa de uma capacitação melhor sobre a administração hospitalar, precisa de uma forma de arrecadar o recurso, de comprar dos credores de uma forma mais célere, porque quando um credor vai vender para o Estado, demora-se tanto que o valor acaba ficando muito maior. Quando você vai numa prestadora de serviço, a rapidez dele conseguir no mercado comprar as coisas é muito mais rápido do que o poder do Estado acaba encarecendo muito mais, e uma cirurgia que às vezes a pessoa entra lá para fazer uma cirurgia de hérnia que vai custar lá X valor, o tempo que a pessoa fica internado lá custa 3, 4 vezes mais, e é isso que a gente precisa, esse fluxo de rapidez. Só que precisamos de gestão hospitalar muito mais eficiente e prioridade na informatização, que infelizmente ainda o Estado anda a passos curtos e falta muita essa celeridade. Nós deixamos de aproveitar uma mão de obra excelente que nós temos dentro do nosso Estado, nas universidades, nos cursos técnicos, dentro do nosso Estado, para informatizar o que nós temos na área de saúde. É por isso que a gente falha tanto nessa economia no setor de saúde do Estado na alta complexidade. Deputada, falando em alta complexidade, em se tratando da questão do tratamento fora do domicílio, a senhora também tem travado uma pauta muito importante para que tenhamos avanços, né, na assistência a essas pessoas, que seria, parece-me que o transporte aeromédico, para facilitar esse transporte com mais celeridade, muito provavelmente deve trazer um custo-benefício, porque você vai conseguir salvar vidas tendo o devido respeito dessa forma emergente de cuidar. Como é que vem sendo tratado isso? Nós fizemos uma lei, né, relacionada a essa situação, porque nós tivemos pessoas que faleceram na BR, na 364, justamente vindo de Vilhena, e um acidente trágico. Mas esse é um exemplo que viralizou nas redes sociais, nos meios de telecomunicações, mas nós sabemos que isso ocorre todos os dias. E justamente quando a gente começa a obrigar o Estado a pagar aéreo, efetivamente ele começa a falar, não, o custo é maior, então eu vou colocar o atendimento de saúde lá em Vilhena, eu vou colocar o atendimento de saúde aqui em Ariquemes, eu vou colocar o atendimento de saúde em outros locais, em Cacoal, porque a gente precisa descentralizar a saúde. Então, por isso que nós buscamos fazer leis que obriguem o Estado nesse sentido. E aí muita gente vai falar, doutora, mas tem leis que estão aí e que não têm a efetividade. E é por isso. Amanhã, provavelmente, a gente está aguardando chegar do governo a questão do orçamento, e amanhã a gente vai estar lá com o orçamento. E por isso que eu e a deputada Cláudia Jesus já apresentamos uma emenda para bloquear o orçamento, para que 158 milhões a gente possa ter relacionado à valorização dos profissionais de saúde. Porque não adianta somente a gente fazer a lei. A gente, muitas das vezes, tem que bloquear o orçamento, porque muitas das vezes vem a resposta. Não consigo cumprir a lei porque não tenho orçamento para poder fazer esse cumprimento da lei. Não é diferente, que nós já elaboramos no nosso gabinete, a questão da segurança pública. Nós temos um problema seríssimo no Estado, e é bom falar sobre isso, que mais ou menos a expectativa no estudo é de 10 delegacias do Estado serem fechadas pela falta de profissionais. E temos aí um concurso da Polícia Civil, onde tem delegados que já passaram, peritos médicos que já passaram, escrivão de polícia que já passaram e não foram chamados, já fizeram academia e não foram chamados para assumir os seus cargos. E aí nós temos delegacias desabastecidas, Nova Mamoré não é diferente. Se você hoje tiver um problema, a dificuldade que é lá, então é por isso que agora também eu tenho uma que eu estou aguardando chegar para apresentar na Comissão de Finanças, essa emenda aditiva para bloquear o orçamento em relação a isso daí, porque segurança pública se faz com recurso. Não adianta eu falar aqui em fazer uma lei que tem que trazer profissionais, que tem que melhorar, mas se não tiver dinheiro, efetivamente não acontece. Então, assim, estamos fazendo o dever de casa, porque parlamento é isso, é fazer lei, é fazer indicação. Está de recesso ainda, deputada? O parlamento está de recesso ainda? Não, porque a gente vai ter extraordinária, mas né? vai ser extraordinária. É, extraordinária. Não está retomando a atividade na plenitude, não. Na ordinária não, porque está no regimento interno, que acho que está no dia 20 e poucos de fevereiro.
Mas a gente continua trabalhando. A senhora está antecipando aqui para o Banco de Cidade que não deve ser aprovada a lei orçamentária amanhã, então? Não. A lei ela é aprovada. A emenda aditiva, ela entra agregada à emenda principal. Mas não impede nada o desenvolvimento Nós temos atividade e é econômica. bom esclarecer isso aí, tá? Porque assim, quando você faz uma emenda que ela incorpora dentro do orçamento, ela é modificativa. Você modifica o principal. Quando ela é aditiva, você adita, justamente para não causar nenhum prejuízo para o Estado, não causar nenhum prejuízo para as contas públicas, não causar nenhum prejuízo para os credores que precisam. Então, a gente tem que ter responsabilidade social com o que a gente faz. A lei passa amanhã, mas tem que ter essas observações de assumir o compromisso com essas lacunas a serem preenchidas. Isso, aí o governo avalia se ele entende devido ou não, e se ele quiser vetar, ele pode vetar e volta para o parlamento poder decidir posteriormente na votação. Essa extraordinária amanhã trata de quê, além da votação da lei? Tem um projeto nosso também, que eu pedi do presidente para incluir na pauta, que eu acho super importante, né, de utilidade pública para algumas entidades do terceiro setor, porque eles têm muita dificuldade quando eles, nas prestações de contas, em isenções de recursos, e eles fazem um trabalho excepcional, como o Pestalozzi e outras entidades, que é um projeto nosso também, que eu pedi para incluir em pauta para que a gente possa votar esse projeto. Perfeito. A deputada Thaísa Souza conversando um pouquinho conosco hoje sobre as suas ações do ano passado, mas também dando um prognóstico do que deve ser esse ano. A votação da lei orçamentária amanhã, então, vai ocorrer de forma extraordinária lá na casa. A senhora falava sobre segurança. Melhorar a segurança no ambiente escolar também é algo que a senhora tem buscado meios para a efetivação prática, não no discurso. O que a senhora tem feito? Fizemos uma lei, a questão dos trotes, né, que já foi aprovada, graças a Deus, porque nós sabemos que tivemos jovens que ficaram cegos, aqui no nosso estado também, fora do estado, pessoas que tiveram, que chegaram até falecer, justamente porque trotes violentos que ofendem a honra, a imagem, pessoas que desistiram até do curso superior por causa disso. Fizemos um projeto de lei nesse sentido, onde proíbe ir para a questão de acionamento civil e criminal relacionado a essa situação. E aí a gente precisa ter essa consciência. O que é solidário, que vai em busca de cesta básica, que vai em busca de uma ação social, que vai em busca de fazer melhoria na vida da pessoa, ótimo. Ou até de arrecadação, quando eles vão terminar a faculdade, excelente. Mas o que vem prejudicar a imagem, a honra, denegrir a pessoa, aí eu fico a seguinte questão, Norato. Que mundo nós estamos? Aonde a gente vai chegar? Porque se a pessoa precisa, para receber uma pessoa, para fazer o curso superior, raspar a cabeça da pessoa, colocar remédio de cachorro e outras coisas mais, aí a gente não sabe o que está lidando com a mente do ser humano, o que ele passa na cabeça dele em fazer isso com outro ser humano. Deputada, a senhora, a eleição esse ano, até falei que a gente ia falar um pouquinho sobre, não tem tanto tempo para isso, mas isso deve comprometer muito as atividades do Estado de Rondônia, porque é uma eleição que deve vir aí a sucessão do Executivo, naturalmente, o Executivo não vai à reeleição, nem que quisesse, porque já completa os seus 8 anos de mandato, o Estado, me refiro, o Parlamento também vai ser todo colocado em xeque ali, vão em busca de retomar as condições ou não. Isso, de alguma forma, compromete o desenvolvimento das atividades, porque vocês serão candidatos, a ampla maioria, mas continuarão como parlamentares, né? As sessões continuam normal, né? Eu acredito que talvez ali abre mais margem para as sessões online, né? Mas eu acredito que não prejudica. Por quê? Porque quando a gente está na ponta é onde a gente recebe mais demanda. E é normal, mais que você esteja no período eleitoral, de campanha, quando você recebe algumas demandas, você passa para a equipe, ela faz lá o projeto de lei, faz uma indicação, leva as demandas para as secretarias. Então, isso é muito importante. Esse contato cada dia mais com as bases, e é uma questão legal, né? Tanto no Parlamento Federal, né, os deputados federais vão estar mais concentrados nas suas bases, os parlamentos estaduais também, e a gente sabe que isso é do processo, né? É o momento onde se faz a continha, né? Se a pessoa volta, se a pessoa não volta, se a população aprovou ou não aprovou estar no mandato, e eu acho que isso é muito importante, porque política não é profissão, é o momento de você ser avaliado, e a gente precisa dessa avaliação mesmo, e a gente fica feliz
feliz, porque quando a gente volta, a gente fica feliz. E a gente está com uma expectativa muito boa para esse período eleitoral. Eu espero muito que eu tenha uma avaliação boa da população. Trabalhando para isso, tá, né, a gente está trabalhando, né? Trabalhando todos os dias. A senhora tem a abrangência do campo de atuação da senhora tem crescido a cada momento. Não só a Pérola do Mamoré ali, como Guajará-Mirim, Nova Mamoré, onde a senhora tem o principal reduto, mas a senhora tem sido muito atuante em Porto Velho e outros municípios do estado de Rondônia, nas mais diversas áreas, né, deputada? Isso é a prova de que dá para olhar para todos os segmentos da sociedade de alguma forma, né? Honorato, eu faço a seguinte análise. Nós somos 24, 52 municípios. Dos 24, 10 municípios são representados, fazendo a conta do nosso parlamento. Se cada um parlamentar só atuar na sua cidade específica, nós vamos ter mais de 30 municípios do estado de Rondônia desassistidos. E isso é inaceitável. Talvez até menos, porque tem região que tem mais de um deputado que representa. Justamente, por isso que eu falo, isso é inaceitável. Então, nós precisamos abranger para atender, porque o deputado ele pertence ao estado e ele precisa dessa assistência. E a deputada ela está ganhando notoriedade não só nos demais municípios de Rondônia, mas no Brasil, né? Você é deputada federal agora, que preserva o futuro da deputada Thaísa? Queria que a senhora comentasse, inclusive, o destaque da deputada Thaísa na mídia nacional recentemente. Não, é porque, assim, é bom até esclarecer, né? Não, nosso trabalho é um trabalho aí da reeleição, só que a gente faz um trabalho sobre as emancipações. Por quê? Porque lá na nossa região ali da Ponta do Abunã, nós temos a região ali de Extrema, Vista Alegre, União Bandeirantes, aonde tem mais de 110 quilômetros da capital. União Bandeirantes é um exemplo, claro, que tem independência financeira da capital. E esses distritos, eles são muito desassistidos. E é por isso que eu faço parte do movimento de emancipação já, lá do governo, de toda a estrutura federal. Em todos os estados tem um movimento relacionado a isso, justamente porque aí muita gente fala assim, mas vai criar mais cargos, mas tem regramento, tem limite, tem parâmetro, quilometragem, quantidade de população e, principalmente, independência econômica para não virar cabide de emprego. Além disso, em Minas Gerais, quando antes da mudança da lei, da falta da regulamentação da lei, da Constituição relacionada às emancipações, ele fala bem claro, Minas Gerais fez emancipou diversos distritos que se tornou município. E é nítido a quantidade desses distritos que se desenvolveram e que se desenvolveram muito mais. Então, assim, emancipar um distrito é dar dignidade para as pessoas, é fazer com que estradas melhores, hospitais melhores, unidades de saúde melhores, e é inaceitável um distrito hoje com 30 mil habitantes como União Bandeirantes, uma cidade, onde a gente tem municípios... Populacionalmente quase maior do que Candeias do Jamari. Justamente. E União hoje, Bandeirantes, distrito. 150, 60 quilômetros. 110 quilômetros. Mais de 160 quilômetros da capital. Eu acho que é 150, 160. 160 quilômetros da capital e ser um distrito. Então, assim, a gente precisa entregar dignidade para essas pessoas. A deputada Thaísa, ela reacende uma discussão que há muito tempo foi calada. Essa é a grande verdade, porque observem vocês que há muito tempo não se fala sobre emancipação, em se criar municípios, né, por um acordo, inclusive, dentro do próprio Congresso e as gestões anteriores do governo federal falaram, não vamos mais tocar nesse ponto porque está muito sensível. Só que está muito evidente a necessidade de reestudar isso e de parar para avaliar. Gostei muito do ponto específico dos critérios, deputado, porque não dá para sair também emancipando a dar com o rodo, porque senão a gente vai tapar o sol com a peneira e vai criar mais problemas. E aí é bom falar os critérios. Os critérios é mais de 110 quilômetros, é mais na região norte, tem região norte, sul e sudeste. Os critérios são assim. Eu creio que deve ter potencial econômico também? Potencial econômico, independência econômica, se fala sobre isso, e mais de 6 mil habitantes na região norte. Na região sudeste é mais de 11 mil habitantes. E aí eu vou dizer, quando o Congresso não faz a parte dele de regulamentar, o STF fez. Recentemente, ano passado, o STF emancipou um distrito... O STF faz tudo, deputado. Um distrito... Não, mas é bom falar sobre isso, porque a gente precisa da regulamentação da lei. Um distrito lá no Mato Grosso, onde tinha independência, onde tinha população e onde tinha, assim, quilometragem de distância. Nós temos distritos no Brasil com mais de 900 quilômetros da cidade-mãe.
e com independência econômica e com população, e que não regulamentam a lei. Então, assim, não adianta criar uma lei, lá vão ter, não, tem que ter critério, tem que ter... Hoje nós temos municípios do estado de Rondônia, não, no Brasil, com 3 mil habitantes que têm emancipação, mas com lugares como União Bandeirantes, com 30 mil habitantes, que não é emancipado. Então, é bom trazer... Olha a controvérsia. Cabixi, por exemplo, no Cone Sul do estado de Rondônia, deve ter entre 8 e 9 mil habitantes, tem cerca de 4 ou 5 mil eleitores e é emancipado há carrada de tempo. Então, olha para você ver as controvérsias. Aí a gente volta no ponto específico de União Bandeirantes, dentre outros distritos que já têm a tua própria independência, né? Hoje, se não receber nada e poder aplicar tudo que arrecada lá naquela região, ela por si só caminha. Isso é um do ponto. Para encerrar, deputada, porque já está estourado o tempo aqui, cultura também é algo que a senhora tem batalhado bastante para manter viva, principalmente ali na região do Vale do Mamoré, né? É isso mesmo, né? Agora a gente fez uma lei, né, que o Duelo à Fronteira tem que ser em agosto, foi firmado em agosto, com critérios a ser seguido. Então, é uma coisa... Foi aprovada a lei? Já foi aprovada, já. Já sancionada? Já foi para o governo, acredito que já foi até sancionada. Então, a gente já fica muito feliz. Deve ter efetivação para esse ano ainda ou no outro ano? Não, para esse ano. Porque a gente já está cansado dessa história de uma indecisão medonha, né? E eu só estou esperando abrir o orçamento, que eu tenho muita responsabilidade sobre isso, porque eu sei que o orçamento é muito importante para o Estado, para também já mandar a emenda parlamentar lá para o Duelo na Fronteira, para fortalecer tanto os eventos agropecuários das regiões, como todos os parlamentares pensam da mesma forma, e também o nosso Duelo na Fronteira, que aguardamos em agosto, essa festa maravilhosa para a nossa região e que possa fortalecer cada vez mais, fortalecer a cultura, fortalecer a dança, fortalecer os nossos jovens e principalmente o emprego do terceiro setor. Porque quando a gente fala em evento, a gente está falando em economia. E economia é melhorar a vida das pessoas. Perfeito, deputada. Já acabou o nosso tempo, mas deixa eu fazer um pedido aqui. Queria que a senhora pensasse com carinho também. A senhora pode estar sendo a madrinha do futebol profissional de Guajará-Mirim, que está apagado já faz tempo. Nós temos lá o estádio. Guajará-Mirim tem história sobre o futebol profissional e eu acho que o Guajará-Mirim tem que retomar o posto que lhe é devido pela história do futebol que lá tem. E acho que está precisando de um olhar um pouco mais, sei lá, sensível a essa modalidade, viu, deputada? Não, então eu já vou te falar. Desde o ano passado, nós colocamos 500 mil, a obra do estádio retornou, a obra está acontecendo, a expectativa é para abril essa obra ser finalizada, tá todo vapor lá sendo feito, e depois eu já te mando no WhatsApp as fotos da obra, e que logo seja inaugurado, tá? Tá vendo? Então tá certo, deputada, muito obrigado pela vinda, uma boa semana, é sempre uma satisfação recebê-la aqui. Obrigada, deputada Thaísa Souza conversando com a gente um pouquinho sobre as ações deste ano de 2026 e as realizações em 2025.